Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos estudar sobre a operação de subtração. Na aula anterior, nós falamos sobre a operação de adição. E vocês vão ver alguns termos aí que a adição e a subtração são operações inversas uma da outra. E é bem interessante estudar subtração, porque eu vou trazer para vocês também alguns elementos aqui do material dourado para a gente ter diferentes estratégias na hora de entender essa operação, que muitos alunos ainda compreende, entende um pouquinho com mais dificuldade quando a gente vai trabalhar a operação com a reserva ou quando a gente fala que a gente vai pegar emprestado, um quantitativo emprestado. Então, atentos aí na aula, pegue seu material e faça as anotações. Vamos então para o conceito da subtração. A subtração está associada com a ideia de retirar. Então, você vai ter uma quantidade e você vai retirar. Ou seja, uma quantidade é retirada da outra e o valor restante é o resultado desta operação. Por que a gente fala que é o inverso da adição? Porque na adição nós acrescentamos e na subtração a gente vai retirar quantidades. Então, uma é o inverso da outra. E para a gente identificar essa operação, nós usamos este sinal aqui, que a gente também pode identificar, pode ser lido como menos. Então, logo, a subtração é a operação de menos, de retirar. Então, analise a situação junto comigo. Você aí na sua casa tem um pote com diversos biscoitos dentro. Então, a ideia da subtração é justamente essa. Cada vez que você vai ao pote e retira, olha lá, retira uma quantidade de biscoito, você automaticamente está fazendo uma subtração. Então, toda hora que você vai lá e retira um biscoito, você não está retirando? Então, você está tirando daquele quantitativo que era inicial, a quantidade inicial, e aí você faz a sua subtração. Então, mais uma vez, a ideia da subtração é retirar. Olha só, nós retiramos uma quantidade de biscoitos dentro do pote. Então, nós fizemos aí uma subtração. Uma outra operação muito simples, uma análise muito simples, é essa questão da subtração com relação a elementos. Então, nós temos aqui um quantitativo de 6 maçãs e nós vamos retirar 2. Estou colocando aqui elementos bastante simples para que vocês possam realmente entender esse processo da subtração. Então, retirando esse quantitativo de um grupo, nós temos aí, então, qual é o resto ou a diferença? Nós temos aí, então, tirando 2 maçãs desse quantitativo de 6, nós vamos ter aqui um total de 4 maçãs. Então, trazendo para os nossos algarismos, 6 menos 2, nós temos aqui o resto, Restaram aqui 4 maçãs. Então, muito simples identificar esse processo da subtração. Então, da mesma forma que a adição tem os seus termos, a subtração também tem. Então, nesta operação aqui, 9 menos 4, resultado 5. O número 9, o algarismo 9, nós chamamos de minuendo. O número 4, nós chamamos de subtraindo. E o número 5, nós chamamos aqui ele de resto ou diferença. Aqui, gravem bastante essa palavrinha diferença, que em diversas situações, problemas, fala assim, qual a diferença entre um quantitativo e outro? Por exemplo, uma empresa vendeu 1000 sapatos, a outra vendeu 800 sapatos. Aí, qual é o balancete final? Qual é a diferença entre as duas empresas? Qual o quantitativo que cada um vendeu mais ou porque a outra vendeu menos? Então, essa palavrinha diferença aparece em diferentes situações, problemas, interpretação de gráficos, para que aí você, logo quando lê, você vai identificar que é uma operação de subtração. Olha só a ideia de diferença aí, como eu acabei de dizer.
Nós temos aqui uma situação onde dois colegas cada um tem um quantitativo de bolas diferente. O Pedro, se a gente contar aqui, ele tem 15 bolas. E o João, ele tem apenas 6 bolas. Aí a gente pode analisar da seguinte forma. Qual a diferença em quantitativo de bolas que um tem a mais do que o outro? Ou que então o João precisasse ter para chegar ao mesmo número de Pedro. Então, logo a gente sabendo que a diferença faz uma ideia pela subtração, uma operação de menos, nós vamos realizar então. Então, o Pedro ele tem 15 bolas e o João tem 6. Então, a diferença entre um e o outro é um quantitativo de 9 bolas. O que a gente pode analisar também? Que o João, ele precisaria ter 9 bolas a mais para que ele pudesse chegar com a mesma quantidade em que o Pedro tem. Então, a diferença dá essa ideia de subtração. Não esqueça porque é bastante importante. Também traz uma ideia de resto, muito simples. Você tem um quantitativo aí de balas. Se você vai comer, um determinado número, qual o resto que vai sobrar? Então, nesse quantitativo aí, são 15, vamos como exemplo, 15 balas menos 4. Nós temos aí, então, 11 balas que restaram para você. Então, essa ideia do resto também é da subtração, porque lembra, resto e diferença seria o quê? O total, o resultado da operação de subtração. Agora eu trouxe para vocês aqui o material dourado para a gente fazer algumas estratégias elaborando dentro desse material muito rico. Eu vejo alguns alunos ainda trabalhando com ele, brincando de forma lúdica, o que não é errado. Você pode aí usar ele da maneira que você quiser. Mas o material dourado, ele é um material pedagógico que está estabelecido para fazer o quê? As operações de mais, de menos, multiplicação e divisão. E hoje, em particularidade na subtração, eu trouxe aqui para vocês verem algumas situações que a gente pode analisar e facilitar mais o seu compreendimento. Então vamos lá. Então eu trouxe aqui para vocês o material dourado. E nós vamos fazer essa seguinte operação. Nós temos aqui 22 menos 8. A princípio, o que você tem que pensar? Realmente no quantitativo total do que eu tenho de unidades. Então, eu já separei aqui para vocês 28 unidades, tá? Então, vamos relembrar aqui só para a gente compreender o material dourado. Lembra que cada plaquinha dessa nós temos o quê? É como se a gente tivesse 100 pecinhas dessa aqui, das unidades. Então, 100 unidades é o mesmo que tem na plaquinha. Então, nas dezenas, cada barrinha dessa representa a dezena. Então, o que a gente pode também dizer? Que cada barrinha tem 10 unidades dessa daqui. Então, 10 unidades formam uma dezena. E, por fim, as unidades. Então, no quantitativo total, já separei aqui 22 unidades. Então, nós vamos fazer 22 menos 8. Então, o que a gente tem que fazer? Retirar 8 unidades. Então, vamos tirar aqui de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Então, o que restou dessas unidades é o meu resultado da operação. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, logo, 22 menos 8... Vou colocar aqui para a gente facilitar a nossa compreensão. Fica o quantitativo de 14. Então, vamos analisar agora uma outra estratégia. Então, aqui nós vamos fazer agora da seguinte forma. Sabendo que nós temos aqui cada barrinha 10, vamos formar então o número 22. Então, uma barrinha 10, mais uma 20. E agora, para a gente formar o número 22, precisamos de quantas unidades? 2 unidades. Então, nós formamos aqui, então, a operação, o número 22. Então, nós vamos fazer agora para tirar o número 8. Então, vamos tirar 8 unidades aqui deste comparativo que está aqui agora. Então, eu tenho 22, vamos tirar 8. Então, vamos tirar de 2 em 2. 2, e agora,
que eu tenho que fazer? Eu vou quebrar a barrinha? Não. O nosso sistema decimal, vamos dizer que ele é muito inteligente. Então, nós podemos fazer o quê? Uma troca. Então, se eu sei que cada barrinha tem 10 unidades, eu posso trocar uma barrinha dessa por 10 unidades. Então, vamos trocar. Aqui, 4, mais 4, 8, mais 2, 10. Então, aqui agora vamos formar o número 22 novamente. Contando aqui, eu tenho 10, mais 10, 20, mais 2, 22. Então, nós formamos aqui o número 22. Agora, é aquela questão que a gente pode pegar emprestado, essa possibilidade que a subtração nos faz aqui com o material dourado. Então, vamos tirar agora 8. Então, vamos tirar 2, 4, 6, 8. E sobraram aqui, então, o número 14. 10 mais 4, eu tenho aqui 14. Então, nós temos aqui diferentes possibilidades. Porque se a gente pegar aqui, no pegar emprestado, seria o 2 tira o 8? Não, é um quantitativo maior. Então, ele teria que pegar emprestado aqui no número 2. Já que ele vai emprestar, ele vai ficar 12. E já que esse 2 da dezena doou 1 para a unidade, ele fica 1. Então, olha só. 12 menos 8, 4. 2, eu não tenho que tirar nada aqui, né? Então, continua o resultado 1. Então, nós conseguimos observar que a subtração ela nos dá essas diferentes possibilidades e estratégias para trabalhar com o material dourado. Porque a gente entende com mais facilidade quando a gente pega, né, no quantitativo, a gente consegue manusear. E o material dourado eles têm essa utilidade dentro das possibilidades da matemática. Continuando a nossa aula, então, nós vamos ver aqui como o cálculo da subtração funciona. Então, a gente vai seguir aí os primeiros passos também como a adição. Eu tenho que organizar, né, de início você pode organizar dentro do quadro de valor de lugar, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e assim sucessivamente. Então, nessa operação, 2.635 menos 423. Então, eu trouxe aqui a operação dentro do quadro de valor de lugar para facilitar também a questão da visualização. Então, observe, coloquei as unidades, uma debaixo da outra, né? Então, a gente sempre pega uma outra dica para subtrair, lembre de sempre pegar o maior numeral, né? O número maior e retirar o menor. Então, sempre o número maior, a gente posiciona ele em cima. Então, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena e posicionamos aqui unidade de milhar, mas neste número aqui não tem um número que corresponde a essa ordem. Então aí é só fazer a operação. Subtração não é retirar, então pense aí, eu tenho 5 laranjas e vou tirar 3. Então vou ficar com 2. 3 menos 2, 1. 6 menos 4, 2. E aqui não tem nenhum valor para retirar na unidade de milhar, é só eu descer o número. Então, o resultado desta operação é 2.212. Então, subtração com reserva foi aquela mesma operação que eu trouxe para vocês, demonstrando ali com o material dourado. Então, vamos realizar aqui a operação. Com reserva é quando a gente pega emprestado. E aqui a gente tem que ter uma ideia também de que unidade só pode pegar emprestado com a dezena. Se tiver um número com centena e precisar de pegar também emprestado com a reserva, a dezena só poderia pegar emprestado com a centena. Então, também nós temos que estabelecer essa ordem, esse critério. Então, 2 é um número menor do que 8. Teria condições de tirar? Não. Então, eu teria que pegar emprestado, a unidade pega emprestado na dezena. A dezena doando 1 para o 2, então o 2 fica 12, e o 2, já que doou, o 2 da dezena doou, ele vai ficar 1. 2, ele doou 1, continua 1. Então, e agora a gente consegue realizar a operação. 12 menos 8, 4, e 1 é somente descer. Então, o resultado dessa operação é 14. Vamos olhar agora uma outra situação
onde agora a dezena vai pegar emprestado com a centena. Então, nós temos aí 7 menos 5, 2. 0 tira 4? Não, é um quantitativo menor. Então, ele tem que pegar emprestado com a centena. Então, o 0 passa a ser 10. E o 5 doando 1, ele fica 4. Então, 10 menos 4 eu tenho 6. 4 menos 3 eu tenho 1. E 2 com nada é só descer. Resultado desta operação, 2.162. Agora vamos analisar esta situação. Uma subtração com reserva, aonde tanto a unidade quanto a dezena está com zero, um valor negativo, um valor que não tem quantitativo. Então eu precisaria aqui então fazer o seguinte: como a regra é que unidade só pode pegar emprestado na dezena, então é o seguinte, é como a gente contasse uma historinha aqui, ó. O 0 vai pegar emprestado com a dezena? Não, então ele vai ter que fazer o seguinte, esperar. Então o 0 que está na dezena, primeiro pede na centena. Aí a centena vai doar 1 para ele. Doando 1 para ele, ele fica 5. E o 0 aqui da dezena passa a ser 10. Agora, a dezena tem para doar para a unidade. Olha só, agora ele ficou 10. Então, agora a unidade pega emprestado com a dezena. A dezena doando 1 para a unidade, ele vai ficar 9 e o 0 aqui da unidade passa a ser 10. Agora a gente tem condição de realizar a operação, porque todos os números de cima são maiores do que os de baixo. Então a gente tem esse quantitativo para tirar. Agora, 10 menos 5, 5. 9 menos 3, 6. 5 menos 2, 3. O resultado da operação é 365. Então, na operação de subtração, nós temos aí diversas possibilidades para serem trabalhadas. E acontece que, em cada uma das operações ou situações, problemas, precisamos analisar qual é o passo que a gente tem que dar. Por isso que é bastante interessante trabalhar com tampinhas, quantitativos, você olhar o material dourado, manipular, porque realmente dentro das operações a gente percebe que ainda tem muita dificuldade para realizar a operação de subtração. Então, com essa aula de hoje explicativa e expositiva, eu espero que isso tenha ajudado vocês para realizar todas as suas atividades. E não se esqueça, para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Te aguardo na próxima aula e um grande abraço.